Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaisa Ramos, esse é o canal A Preta Vai Falar. E hoje nós iremos conversar sobre a Umbanda. A Umbanda é uma religião afro-brasileira criada em 1908. A palavra Umbanda tem origem angolana e significa a arte da cura. Mas quem vai explicar certinho o que é a Umbanda para vocês é o Nedes Felipe. Ele já tem uma experiência em uma casa de axé, a casa de axé Caboclo Girassol. E ele vai explicar um pouco como é a rotina dele, o que significa Umbanda, quais são os significados de várias simbologias que existem nessa religião. Então eu peço para vocês muita compreensão e muita atenção nas palavras do Nedes, que deu uma verdadeira aula para a gente. Olá, bom dia. Meu nome é Nedes Felipe Chaves Borges e hoje eu estou aqui para falar sobre a Umbanda. O que é a Umbanda, primeiramente? A Umbanda é uma religião de matriz africana que foi fundada e foi propagada no Brasil no ano de 1908 pelo Zélio Fernandinho de Moraes, um médio com apenas 17 anos que estava preparando para seguir sua carreira na Marinha. Deu-se a iniciação ao culto quando caiu uma cama doente e a família dele, como naquela época tinha muito a religião do Kardec, que era a religião do espiritismo, levaram ele lá. Mas como ele não sentia bem e também não tinha uma certa entrosamento naquele centro, naquela mesa branca, ele começou a se portar como se estivesse em estado de uma pessoa mais velha. E nisso deu a incorporação do caboclo das 7 encruzilhadas, que foi o caboclo fundador da Umbanda, foi o caboclo que propagou e fundou a Umbanda no Brasil. É uma religião nova que tem apenas vai completar esse ano 112 anos de existência. Uma religião que prega bastante a prática do bem, a prática do bem-estar, a prática da ajuda comunitária. A Umbanda é uma religião mista que envolve o espiritualismo e a formosura entre os seus irmãos. Tem também diversos rituais, como tem em outras religiões, como casamento, batismo, consagração e vários outros rituais umbandísticos. A Umbanda e o catolicismo e outras religiões. A Umbanda ela foi muito conectada ao catolicismo por cultuar imagens católicas. Temos, por exemplo, os orixás, que são divindades que estão presentes nos 4 elementos, nos pontos da natureza, seja fogo, terra, ar, e também são os que protegem determinada espécie, determinada ponto natural terreno. Temos como São Sebastião, um santo conhecido na Igreja Católica como Oxóssi, orixá da caça, orixá da fartura e orixá das matas. Temos São Jorge Guerreiro, conhecido também como muitos conhecem, como orixá da guerra, orixá do metal, orixá da batalha. Temos também Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, como a orixá Oxum, deusa do ouro, deusa da fertilidade, deusa das águas doces, deusa padroeira também dos pescadores. Temos também Nossa Senhora dos Navegantes, como Iemanjá, deusa do mar salgado, deusa dos navegantes, padroeira dos navegantes, dos pescadores. Temos também São Lázaro e São Roque, como Omolu e Oboluaê, que são orixás da terra, orixá da saúde, orixá da cura. Temos também São Jerônimo, São João Batista, como orixá Xangô, orixá da justiça, orixá que tem seu ponto na natureza, como a cachoeira, o orixá da justiça. Temos Santa Bárbara como Inhaçã,
orixá dos ventos, das tempestades. Temos Nossa Senhora de Santana como Nanã, a orixá mais velha, orixá da passagem do Aie a Orum, que é chamado no candomblé, que são da vida até a morte. E temos o nosso orixá maior e um orixá que tem um cargo maior na Umbanda, que é o Oxalá, que quando muitos já tem conhecido, que vem na imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o orixá Pai de todo, o Pai Celestial, e orixá da paz, do amor e da felicidade. E sim, isso se chama sincretismo, que são as formas que os africanos usavam para cultuar seus orixás, porque não podia cultuar com comida, com bebida, com vários rituais para seus santos, para suas divindades, e sim cultuavam imagens brasileiras, imagens católicas, para poder cultuar os seus orixás, o seu culto. Como disse anteriormente, a Umbanda tem seus rituais, tem seus sacramentos e tem suas purificações e tem seus cargos. Muitos conhecem falar de pai de santo, ou pai de terreiro, ou babalorixá, que é usado muito no candomblé. Pai de santo é a pessoa que cuidará do seu santo, cuidará da sua cabeça, cuidará do seu mentor espiritual, que estará como se fosse um professor na escola, mas um âmbito familiar, um âmbito de pai e filho. O cargo, um cargo muito importante, um cargo muito respeitoso, porque ele está cuidando de uma família de axé, como se fosse um pai de família, passará com os problemas com os filhos, brigas e muitas coisas, mas voltado mais para a religião. Temos também o cargo de Cambone, que é o cargo que é o braço direito do Pai de Santo, que está na doutrina, na forma de ensinar os guias, os mentores a se portar na matéria dos seus aparelhos, dos seus médiums, e eles estão para ajudar, para orientar os mentores a uma forma de dialogar com as pessoas adeptas, as pessoas leigas, que não sabem não tem um certo conhecimento com a Umbanda, com aquele fundamento. Tem o cargo de Ogã, que são os batuqueiros, os tabaqueiros, os curimbeiros, que tocam pontos, cantados, cantigas, que marcam, muitos marcam a história, a vivência, de forma aquele guia trabalha, que forma aquele guia está presente, né, no plano terreno. Eles também são responsáveis pela vibração energética dentro do terreiro, dentro da casa de axé, e é responsável por conectar o mentor espiritual no plano astral ao plano terreiro em seus médios. E tem os médios, que são as pessoas que recebem os mentores espirituais, que são um obreiro da divindade, que são a pessoa, um instrumento da bondade, da divindade, que cede seu corpo, a sua matéria, buscando o bem-estar do próximo e de si mesmo. Que cede o seu corpo para que um ser espiritual, um ser de luz, possa tomar passagem, incorporar e possa revelar seus ensinamentos, as suas formas de vivências anteriores. E também temos os adeptos, que são os fiéis, os adoradores, os que cultivam e vão para ser ajudado na religião. E sim é composta, e tem vários outros cargos, e depende de casa para casa de axé. O que é ser o médio de Umbanda? Como nós falamos, todos nós somos médios, por ter vários dons, várias habilidades, vários hobbies. Porque muitos têm aquele sonho que muitos acabam se realizando, aquela certa percepção que muitos veem em mãe, sentimento de mãe. Muitos têm a clarividência, o dom da incorporação, que é o dom da mediunidade incorporativa. Tem o dom de visão, tem o dom da sensibilidade, tem o dom também do transporte, que chamamos, que é o dom da descarga, da limpeza, da aura de nós seres humanos. Para ser médium, tem vários e vários fundamentos, mas sim, tem que procurar um terreiro,
tem que você começa a sentir presenças sobrenaturais, presenças que você não está acostumado. Muitos ouvem vozes, adoecem, muitos também eles acabam recebendo essas entidades de outra forma, para que eles aprendam o que fazer, a que se cuidar, qual a decisão a ser tomada. Ser um médium de Umbanda é uma grande responsabilidade, porque você vai ter que ter a sua vida pessoal e sua vida espiritual, porque você vai ter que zelar, cuidar e amar como se fosse um filho, como é uma pessoa em sua vida. Porque você tem que zelar, você tem que cuidar, você tem que amar todos os seus mentores, todos os seus orixás, como você ama a Deus, primeiramente. É como se fosse o catolicismo na forma de cultuar a imagem do santo, Deus Pai Onipotente, ouvir a palavra, pregar a palavra. Isso é Umbanda. Isso é Umbanda. É a prática do bem, é a prática da fraternidade, é a prática da humildade. Ser o médium de Umbanda é uma grande responsabilidade, porque você está recebendo um cargo de receber um mentor, um espírito de muitos que já teve encarnado sobre esse plano terreno, que já teve uma vivência em tempos passados, que vem passar a sua história, que vem passar a sua doutrina, a sua vivência, e vem nos ensinar a não cometer os mesmos erros que ele cometeu no tempo passado, para que nós possamos evoluir espiritualmente. Isso que é a missão, a função dos mentores, dos guias, dos orixás na Umbanda. Por que a nomenclatura de Umbanda? Umbanda porque ela junta diversas etnias e diversos gêneros de mentores incorporativos na Umbanda, como espíritos de índios que estavam presentes na colonização do Brasil, espíritos de escravos, de negros, de senhores que vieram da África para ajudar no descobrimento, na colonização e na propagação desse país. Temos também os povos nordestinos, os povos baianos e todas tem as crianças que também fazem parte. Temos os marinheiros, que são os navegantes, os pescadores. Temos os boiadeiros, que são as pessoas que tocavam grande parte das boiadas, e aquele que cuidava tudo da parte financeira e lucrativa de uma determinada empresa, de uma determinada família. A Umbanda, ela trabalha muito com a incorporação dos mentores espirituais em seus médios. Isso funciona de uma forma que os guias não entram, o espírito não entra dentro da pessoa, e sim ele se conecta entre pontos de chakras, pontos de energia no corpo da pessoa, para que possam entrar em comunicação e ao espírito, a entidade, o guia, o mentor espiritual, possa passar sua mensagem, seu ensinamento e sua cura. A diferença da Umbanda e do Candomblé. A Umbanda, ela é genuinamente brasileira. Ela tem suas matrizes africanas por trazer alguns dialetos em Yorubá, em Banto, e também a diferença porque ela é uma religião genuinamente brasileira, uma religião nova que vai completar apenas de 112 anos. É uma religião que trabalha com mentores brasileiros e alguns descendentes africanos, de raízes de Angola, de todos os povos que fizeram parte da colonização, do descobrimento do nosso país, que é o Brasil. Já o Candomblé, ele já tem a matriz pura africana, que já foi trazida pelos escravos, é uma religião milenária, uma religião muito antiga. E eles trabalham muito também com os orixás em forma de cultuar, de estudar mais a fundo os orixás. E também eles trabalham com foco nas raízes africanas. Nós da Umbanda trabalhamos muito com os conhecimentos que esses mentores tiveram, como plano terreno, ou como uma forma de evolução espiritual que eles vêm nos trazer na parte da cura e das suas
com seus conhecimentos. A Umbanda e as outras religiões. A Umbanda é uma religião mista, é uma religião que aceita tanto sobre todas as etnias, todos os gêneros, e para poder ser um adepto, um participante da Umbanda, é só basta querer, basta ter conhecimento, e como nós dizemos, Kamato é firme, cabeça firme, pensar positivo e dar espaço para que possa ser ajudado. Apesar de existir uma lei que obriga o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, ainda temos muita dúvida sobre esses assuntos, principalmente com as religiões, porque existe muita intolerância religiosa no nosso país. E é tirando as dúvidas, é ouvindo as pessoas que praticam essa religião, que a gente pode se aproximar um pouco mais da realidade dessas pessoas, dessa cultura, e assim compreender melhor a vivência das pessoas e como funcionam os rituais religiosos. Mas quem vai explicar certinho para vocês o que é a Umbanda será o Nedes Felipe. Vem, Nedes, explicar para a gente o que é a Umbanda? Vem!